Pedimos a sua atenção, porque a partir de agora, iremos transmitir através desse veículo de comunicação, programa Jesus, a Verdade que Liberta, com Missionário Ramalho. Graças a Deus, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui começando mais um programa Jesus, a Verdade que Liberta. Que Deus venha nos abençoar com a sua palavra, né? Estamos aqui para pregar, para falar para você da palavra de Deus. A palavra que, se você crer, se você acreditar nessa palavra e viver essa palavra, ela te liberta da condenação eterna. Isso é realidade, né? Por isso Jesus diz em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas antes de dizer isso, no versículo 31, ele disse: se as minhas palavras permanecer em vós, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se eu permanecer na palavra de Deus, o que é permanecer? É você ouvir e acreditar e procurar viver essa palavra. Então, procurar aprender, como que seja mesmo na universidade, né? Mas muito mais que isso, muito mais zelo que isso, né? Mas numa qualquer profissão, se você não der ouvido ao professor, você não aprendeu. Então você não conhece a profissão. Você não vai saber, né? Aí tem que se exercitar naquilo lá. Não é só teoria, mas prática, né? Então entenda que a palavra de Deus é para você praticar, não é para só ouvir como uma historinha de carochinho, ouvir um filme, assistir um filme. Não. É para você acreditar que isso é verdade e se cumpre na tua vida. Então, se permanecer significa que você ouviu, guardou e viveu. Está vivendo essa palavra. Todos os dias você pega essas porções dessa palavra no dia a dia, né? Você permanece naquilo que foi dito, o conselho que foi dado. Aí você vai conhecendo a verdade. Através dessa palavra é revelada a verdade, que a palavra é a verdade. Te traz umas instruções com armas espirituais para você entrar no mundo espiritual e você compreender o que é mal e o que é bem, o que é lícito e o que é ilícito, o que é justo diante de Deus e o que é injusto, o que é ímpio e o que é correto, né? Que é aprovado pelo Senhor, que verdadeiramente Ele te justifica. Então precisa disso aí. Dentro disso vai ter uma inocência, né? Claro. Vai ter um ânimo, vai ter aí uma capacidade, vai ter uma vocação. Claro que o que é certo, independente de vocação, mas eu estou dizendo na obra de Deus, no sentido da obra de Deus, vai ter a vocação, que você vai seguir dentro de uma vocação, de um desejo teu. Ali, não de pecar, mas no sentido de fazer a obra. Então, aí dentro desse aprendizado de o que é lícito, o que é ilícito, você precisa pegar orientação na palavra. O que está dentro da inocência, você não sabe, é uma coisa. Deus vai te sustentando, né? Mas aquilo que você aprende, você tem um dever de obedecer. Então você vai conhecendo. Por isso que Jesus diz
E conhecereis se permanecer na palavra. Porque você vai chegar nesse estágio de conhecimento, de entendimento. Então o apóstolo Paulo, ele diz aos Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7 ali, ele diz: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, que pela lei de Deus, pelo Espírito, eu sirvo a lei de Deus. E pela carne, a lei do pecado. Quer dizer, é duas coisas aí, né, que nós estamos na carne, o desejo é pecar, mas você tem um entendimento. E você vai obedecendo dentro desse entendimento. Então precisa compreender que você não pode se omitir disso, da onde João sem braço, de malicioso. Porque diante dos homens você pode ser malicioso e até passar ileso, né? De alguma forma você tapear. E pelo alguns dias, porque você sabe que aqui mesmo você paga o preço se você for malicioso, né? Você faz o mal, vai avançando e achando que vai dando certo, mas se você um dia... Não tem jeito, porque o mal está dizendo, ele vem para ti também. Se você ajuda o mal, você está batendo em você mesmo. Se você investe, se você trabalha como um soldado malvado do mal, você está adquirindo morte. O salário do pecado é a morte. O salário do erro é daquilo que é ilícito. O que sobra para ti, em vez de vir vida, em vez de vir aí a melhora das coisas para você ver a luz, a revelação, o entendimento, pelo contrário, vem a cegueira. Vem a falta de entendimento, vem o rudimento, vem a cegueira, a surdez a falta de entendimento, no sentido de você ficar rude cada vez mais, em vez de você compreender as coisas, ter sabedoria, ter inteligência, você passa a ficar cego, surdo e desentendido. É isso aí que acontece com quem serve o mal, quem dá lugar ao mal. Então o apóstolo Paulo diz em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então quando você acredita nesse dom gratuito de Deus, aí você investe nisso, você trabalha nisso, acreditando, então o salário disso aí é a vida eterna, ou seja, o galardão, a recompensa. Então veja que as promessas que tem de Gênesis a Apocalipse se cumprem na tua vida. As promessas são vivas. Tudo que tem na palavra de Deus é viva. Viva no sentido de se cumprir. No sentido de não envelhecer, não ficar ultrapassada. No sentido de perder o valor. Não vai. Foi esquecido. Deus se esqueceu o que disse. Não tem nenhuma possibilidade disso acontecer. Então, por isso, precisamos conhecer a verdade, a palavra. E a palavra te liberta nos mínimos detalhes, que às vezes você sabe que pequenas doses de veneno te matam, né? Você vai adoecendo, vai enfraquecendo, daqui a pouco você morre. Então, da mesma forma, é palavra errada. O que é isso? Heresias. Que você pensa que está servindo um Deus e não está. Chamando de obras mortas. Então, quando se trata de pecado, que é o erro,
comete um erro contra Deus, se afasta de Deus, né, exatamente é o pecado, significa o que? Errar o alvo ou atirar no alvo errado. Né? Você gastar o tempo numa coisa errada, que não tem nada a ver, não produziu coisa nenhuma se tratando de Deus. Sabe aquela coisa de você construir uma coisa e não finalizar? É isso aí, você gastou tempo, você gastou dinheiro, gastou investimento em tudo, mas com essa, embora não seja uma certeza, mas você pensando, até enganado, pensando que vai dar certo. Então, aí você atira, você erra o alvo, andando em direção ao alvo errado, ou você atira no alvo errado, né? Então, errar o alvo e atirar no alvo errado significa você acreditar num Deus que não existe, um Deus criado por homem, que não é bíblico. Então, nós vamos correr atrás, se você quer esse Deus verdadeiro, que é esse Deus da promessa que se cumpre. Mas também não é só promessa de bênção, de salvação, mas uma promessa de jogar no lago de fogo, ser atirado no lago de fogo aqueles que não der ouvido a essa palavra. Não é nem uma questão de Deus condenar, está condenado já. Não, ainda vai condenar? Não, já está. Você vê, Jesus é bem claro quando ele diz em Marcos, capítulo 16, o último capítulo ali, o versículo 15, e vai aí, ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho, que é esse conselho de Deus, a Bíblia, né? A toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê é condenado. Então já está condenado. Jesus disse: aquele que crê em mim, eu sou a luz. Quem acredita em mim, nunca passou da morte para a vida, né? Aquele que crê em mim, que não crê em mim, aquele que não crê nessa luz, que é exatamente eu sou a luz, aquele que não crê, ele permanece nas trevas. Permanece. Então ele disse: todos que creem em mim, vêm para a luz. E os que não creem, para que não permaneça nas trevas. É isso aí. Então veja que se você não crê no Senhor, você já está nas trevas. O que é treva? Sem visão, sem direito a nada, não existe mundo, não existe vida. Então veja aqui que Jesus, ele quer que você acredite nas suas palavras, viva as palavras, porque você vai aprendendo e você nunca vai parar de aprender, porque é insondável os mistérios do Senhor, mas você está numa caminhada. Sabe aquela coisa que você come e nunca precisa parar de comer? É isso aí. Então nós vivemos nos alimentando e esse alimento vai perdendo o valor, né? Ele vai acabando as proteínas, você tem que ir comendo outro, né? Então Jesus, o Evangelho, é o pão da vida do homem, né? Que alimenta o espírito e salva. Então nós vamos nos alimentando, aí nós vamos nos aprofundando nisso aí, mantendo sempre essa busca, mantendo as palavras do Senhor nas nossas vidas. Aí você vai conhecendo a verdade, né? E no momento que você conhece, você tem um dever de obedecer, né? Então aí você conhecereis a verdade vos libertará das trevas, do lago de fogo, da condenação, e te livra também aqui na terra, diferentemente de outras pessoas, né? Que todo mundo tem aflição. Agora não é
não é a aflição que fala aqui, que Jesus fala, para a gente ter bom ânimo, que no mundo tereis aflição. Ele fala exatamente no sentido de angústia, sem esperança. Porque as pessoas colocam a esperança deles no mundo, na vida. Aí você pode ter o dinheiro do mundo inteiro, mas se você não tem a paz do Senhor, não tem a esperança fundamentada na palavra de Deus, aí você é desesperado. Tem hora que fica ali calminho, mas tem momentos da vida que você fica desesperado. E principalmente quando vai chegando o fim da vida. É porque você acabou a esperança, vai para onde? Não tem mais nada? Aí Jesus deu um conselho para nós, dizendo o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro perdendo a sua alma? Então, o que adiantou você ter muitos bens, ser aplaudido, ter uma boa posição, né? Mas você não tem salvação. Então a tua vida é só aqui. Pouquinhos dias, acabou. Tem mais nada. Aí você vai ter uma eternidade de sofrimento. Isso é realidade. O pessoal fica evitando de falar isso aí. Mas por que se Jesus falou? E falou mais disso aí do que outra coisa. Então você se livrando disso, se você se libertar, então você já está salvo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis salvos, sereis livres. Então quem é o Filho? A palavra, Jesus. Então aqui, Jesus falando aqui, João capítulo 16, e o versículo 31, 32, 33, ele disse: respondendo-lhes Jesus, credes agora? Versículo 32, eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispensos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Versículo aqui já nas últimas horas de Jesus, né? Depois daqui ele entra no capítulo 17, só tem o versículo 33 aqui que eu vou falar. Ele entra no capítulo 17, que é uma oração pelos discípulos. E não somente por eles que estavam ali presentes, mas por todos aquele dia. Ele diz na oração, que hão de crer em mim pela tua palavra, a palavra do Senhor, né? Então, aí ele diz no versículo 33 aqui, tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então veja aqui, irmão, que ele está se colocando como exemplo. Eu venci o mundo. Então no mundo vocês vão ter aflição, seja crente, seja descrente. E o crente, eu sempre digo que ele tem mais um pouco, assim, sendo bem melhor de vencer, porque tem o Espírito Santo, você tem a promessa, você tem a esperança, que é confiança no Senhor, você vai adquirindo essa confiança. Eu sempre digo que o apóstolo Paulo escreve ali em Romanos capítulo 5, versículo 3, né, quando ele diz que nós não nos gloriamos somente na glória de Deus, mas também nas tribulações. Porque
Porque a tribulação, ela produz a paciência. E a paciência, a experiência, a esperança. Aí ele diz que essa esperança não nos traz confusão. Né? Então, não é bem assim, a tribulação, ela produz a paciência, a experiência. Então, você primeiro tem que, se você tem essas tribulações, essas aflições da vida, né? Aí você vai ter paciência. Precisa ter paciência. Aí você aprende a ter paciência. Aí você aprende, aí você vai ter experiência. Experiência o que é? Não, já passei por isso, fulano já passou, eu estou acreditando, eu sei disso, vai dar certo. Então você já tem experiência na caminhada. Aí traz a esperança. Essa tribulação, ela produz a paciência a experiência, a experiência a esperança. E você não fica confuso, você fica certo de que está tudo certo, né? É só se manter. Então, o crente, ele se mantém nisso aí. Já o homem, ele se desespera mesmo, o homem ímpio, no sentido, não tem Deus, não tem orientação, não tem promessa, ele não sabe para onde está andando, ele está confiado somente nessa vida, ele não tem visão nenhuma, esperança nenhuma de vida eterna, ele nem entende isso, só vê falar, mas não compreende, então as esperanças dele está tudo aqui. Com isso, se torna mais aflito o seu coração, né? Porque ele não tem em que se apegar, em que buscar, em que confiar, em que ter certeza, né? Então veja aí que Jesus está dizendo para nós ter esse bom ânimo. Então Deus, ele fala isso de Gênesis a Apocalipse, nós ter bom ânimo, acreditar nas suas palavras, saber que se você confiar nele, vai vencer. Não tem como não vencer, né? Porque o Senhor está conosco. Quando ele diz aqui na oração, que é no 17 aqui, ele fala no versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, aí ele vai falando, né, a respeito dessa palavra, que é a verdade, que nós precisamos nos santificar, que é exatamente nos libertar. Conheça essa verdade, a verdade te liberta, exatamente te santifica. É isso aí. É a palavra que nós confiamos porque é verdade, se cumpre na minha vida. Então entenda aí que o mundo espiritual, ele é mais real do que isso que você pensa que é real. Às vezes as pessoas se enganam muito com isso aí, achando que o mundo espiritual é uma lenda, aí não merece tanto consideração. A gente considerar, a gente acreditar, se aprofundar nisso, se firmar, saber que isso é verdadeiro e que você faz parte disso, né? As pessoas se atrapalham com isso aí, mas o mundo espiritual é a realidade. Se quiser dizer que alguma coisa não é real, nós vamos dizer que é nós mesmos. É isso que nós enxergamos aqui que não é. Por quê? Porque não permanece. Então aquilo que não permanece, não é eterno, é como que não seja real, que é só um momento. Sabe, vamos falar daqui de um alimento. Você vê um pé de milho ali, você planta, nasce um pé de milho, cresce bem bonitinho e tudo, dá umas espigas de milho, mas aquilo daqui a pouco desaparece. Você tem que plantar outro. Aí você come o milho, desaparece também, vira tudo terra. Outra vez. Assim somos nós também, no sentido físico.
A Bíblia diz isso não só no Novo Testamento, mas no Velho também. Que nós somos como a Eva, como um pé de planta. E a tua glória, que você acha que é, pensa que pode, você se apoia nos bens que você tem, você se apoia na sabedoria humana que você tem, nos diplomas, você se apoia na autoridade humana que foi te dada. De alguma forma na tua estatura, você se apoia em alguma coisa, essa prepotência, achando que vai vencer, que você dá conta de sobreviver. E isso você mesmo sabe que é só pelos dias. Às vezes tratamos até mal as pessoas mais idosas porque não tem a agilidade que nós temos. Porque aí você despreza, acha que você não vai chegar naquela condição. Se não chegar é porque morreu. Então veja se de novo não morrer, de velho não escapa. Se não morrer de novo, de velho não escapa. É até um ditado. Então veja, mas nós somos enganados por nós mesmos. É por isso que Paulo, nas suas cartas, ele sempre fala essa palavra: não vos enganeis. Porque eu posso me enganar, me tapear, fazer aí um teatro, uma espécie de engano, uma espécie de teatro para mim mesmo, para me tapear, achar que eu vou viver, vou levar tudo que tem, eu vou gozar daquilo que eu trabalhei, vou ficar gozando a vida inteira. E Jesus disse, eu volto a dizer, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro perdendo a sua alma. Agora por isso eu vou parar? Vou ser um preguiçoso, irresponsável? Pelo contrário, ver Jesus, né, a vida de Jesus, de trabalho, de responsabilidade, cumprindo a lei de Moisés ali, a lei que foi dada a Moisés. Daí depois ele mudou isso aí, claro, espiritualmente. Ele é o Salvador. Ele não é um cordeiro que tira o pecado de uma família ou de uma pessoa. É que tira o pecado do mundo. É o Cristo, é o Messias, o Filho de Deus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que é isso aí? Se vocês se apegar a mim, acreditar em mim, você é livre, você se livra da condenação que está, da enfermidade que está em vocês. Então eu posso curar. Eu sou o antídoto do pecado. É aquilo que elimina o pecado. Ele é isso aí. O que pode perdoar pecado. E hoje as pessoas, sempre foi, mas hoje, como é muito herege aí, muitos falsos profetas, eles vão pregando que você não tem que estar ouvindo homem, não. Vai ouvir quem? Não deve ouvir homem no sentido de homem que está dizendo o que é, o que ele pensa, que ele acha que é. Não, mas ouvir a palavra, claro. Você, homem que prega a palavra de Deus genuína, verdadeira, te ensina a você a obedecer o Senhor, ter ânimo no Senhor, ter a paz do Senhor, e não a paz de homem, como ele mesmo diz, né? Que no mundo, eu vos dou minha paz, não como o mundo a dá. Então veja que o mundo espiritual, ele é real. Realidade, é onde você vai ficar a eternidade. Não, eu não quero, mas vai sempre. Não adianta você dizer que não quer. Você rejeitar isso, você ignorar isso. Quanto mais você ignora isso, menos tu sabe disso. Então é complicado. Eu preciso, se uma coisa que eu vou enfrentar, que eu não entendo, eu preciso entender disso aí.
Eu vou enfrentar isso na eternidade, para nunca mais voltar a esse estágio aqui. Quando se diz de reencarnação, conversa fiada, vai para a Bíblia. Vai para a Bíblia, irmão, Bíblia. Então veja aí que Jesus ressuscitou dos mortos para nunca mais morrer. Não é que ele voltou de novo a comer feijão e arroz. Não. Então veja aqui que você precisa acreditar nas promessas do Senhor, saber que você vai para esse estágio espiritual, que é uma outra dimensão. Uma nova Jerusalém, quando as pessoas às vezes falam aí da nova terra e novo céu, está em Apocalipse 21 ali, fala da nova Jerusalém, né? Nossa, a cidade que desceu do céu, tudo que João viu. Aí ele leva tudo para o natural. Como também na época de Jesus levavam para o natural. Os judeus pregavam ali tudo natural. Nós já obedecemos a lei de Moisés, fazemos certinho, mata o carneirinho, ajeita ali. Não funciona, aquilo ali era apontando para o cordeiro que vinha para dizer o que é, para concluir a lei. Então veja aqui que nós não podemos olhar por esse lado. Paulo diz isso, eu sempre repito os versículos que Paulo fala, que é o ponto assim para a gente compreender esse mundo espiritual. Quando ele diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16, daqui por diante nós não podemos olhar as pessoas segundo a carne. Ainda que alguém tenha conhecido Jesus segundo a carne, contudo agora não pode olhar mais assim ou pensar mais assim. Então Jesus foi transformado para esse mundo espiritual, um corpo glorificado eterno, que nada da terra atinge ele, ou ele depende de terra. Então entenda que essa nova Jerusalém também, e nova terra, novo céu, tudo é diferente. Como é isso? Não é para mim acreditar, não é para mim entender. É claro que vem um entendimento que Deus te dá para tu sobreviver aqui, acreditando, se manter crendo, mas não explicando. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nunca subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama Ele? Então o que é isso? Se o olho meu não viu, o ouvido não ouviu e nunca passou pela minha mente, como é que eu vou explicar isso para você? Mas o que acontece? É revelado. Eu falei agora há pouco que quando você come hoje, amanhã quer comer de novo. Precisa comer de novo. É uma necessidade do teu corpo para você se manter em pé. Assim é a palavra de Deus. Você acredita hoje, se você não buscar amanhã, já começou a desacreditar. Que é um entendimento que se consome. É um entendimento que é para se manter. É um alimento do Espírito. Aí você vai ver no versículo seguinte, o 10. Estamos falando de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, que é após o que eu já falei. Ele diz, ele nos revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Aí entenda, não é no sentido natural que eu vou entender. É no sentido espiritual. Se eu não me alimentar do próprio Deus, eu não buscar, não der lugar esse Espírito de Deus com o meu espírito, aí jamais, amanhã eu não acredito mais em nada. Então, aquele que crê e for batizado será salvo. Ele não disse aquele que entender, saber explicar da universidade, ser professor universitário nesse assunto. Não, é outro mundo, não é esse mundo aqui.
Aí você diz assim, mas como é isso? Não é para procurar saber. Os discípulos, nenhum acreditaram. Jesus disse, vão me matar e eu vou ressuscitar no terceiro dia. Disse várias vezes, ficou ensinando, só o que está escrito aqui. Imagina o que ele dizia no dia a dia. Para aqueles discípulos, passou 3 anos e meio. Dizendo para eles, olha, vamos matar. Não está escrito na Bíblia que vão matar o Cristo? Eu sou o Cristo. Então saiu dizendo, quando aconteceu que ele ressuscitou, quem acreditou? Maria Madalena viu ele no outro corpo glorificado, claro, perfeito, eu acredito isso, muito diferente de um corpo humano que é sacrificado ali pelo dia a dia, 33 anos de sofrimento. A palavra de Deus diz que ele era desfigurado, porque ele era entregue mesmo totalmente ali. Então, ela viu e perguntou para ele, Senhor, o Senhor não sabe aonde colocar o meu Senhor, o meu mestre? Sou eu, Maria. Não conheceu. Vai lá, diz para os meus discípulos e para Pedro que eu ressuscitei. Foi lá, disse, ninguém, mas como pode ser? Escorreram para lá, estava só o lençol, aquela coisa toda. Depois ele apareceu para 10. 2 no caminho de Amaús, né? Não entenderam. Jesus falou com eles, mas não era assim que era para acontecer com o Cristo. Ele vai ressuscitar. Eles já estavam desesperados, já iam para Amaús, largando tudo lá, que ele disse, olha, para vocês ficar, para esperar, né? Claro, não foi, disse que ia ressuscitar. Voltaram de lá quando viram que era Cristo mesmo. Você precisa ler para saber. Então, quando falaram lá, quer crer, mas não crê. Sabe aquela coisa? Como é isso? Como pode ser isso? Aí ele apareceu para os 10. Na sala fechada, não abriu porta nem nada. Pai seja convosco, né? Disse para eles. Aí ficaram apavorados. Não se apavore. Eu não sou espírito. Eu não sou um espírito aí, qualquer eu sou. Espírito não tem carne e osso como eu tenho. Acalma. Sou eu. Tem alguma coisa para comer? Comeu na frente dos discípulos para acalmar eles. Então vejam como é isso. Disseram para Tomé. Tomé não estava. Eu não acredito, só se eu pegar nele. Depois apareceu para os 11, Tomé, vem aqui, Tomé. Seja crente e não incrédulo. Ah, meu Deus, meu Senhor. Tu estás acreditando, Tomé, porque tu estás me vendo. Mas bem-aventurado aquele que não viu e creu. Então é para acreditar, irmão. Não é para você explicar. E esse crer, eu estou dizendo aqui como é. Eu estou acreditando hoje. Mas se amanhã eu não buscar o Senhor, começou a diminuir a crença. Aí vai diminuindo. No início, Deus, Ele considera isso. Você tomou uma decisão, acreditou, que a gente chama de aceitar Jesus. Você é inocente, você nasceu, é inocentezinho, sabe nada, nasceu, é uma criancinha em Cristo. Então tem todo um amparo do Pai, um cuidado. A gente chama de primeiro amor, ele te enche de graça, de alegria. Aí depois ele vai cobrando isso, aí começa a trabalhar, lavar os pratos. É igual uma pessoa mesmo. Então, você começa a buscar isso para você sobreviver. Uma independência do Pai. No sentido de, espiritualmente, você vai depender de pessoas para ir te ajudando. Você precisa acreditar, se manter buscando isso aí.
aprendendo e Deus ele vai te cobrando. Ei, tu já é grandinho, deveria, já sabe o que é aquilo ali. Se meter o dedo na tomada, dá choque. Tu sabe, ei rapaz. Aí ele começa a te... Se você aceitar isso, você vai crescendo, irmão. Você vai adquirindo fé. Fé, o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova daquilo, ou daquilo que não se vê. Então é fé. Então eu estou fazendo pela fé. E aí eu vou buscando. Todo dia eu vou crescendo nisso, ou pelo menos estagnando. Você não pode voltar. Hebreus 10, 38. O justo. O que é a palavra justo? Justificado por Deus. Embora todo homem seja contra essa pessoa, mas ele está justificado por Deus. O que é isso? Está correto. Está justificado, né? Então, o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ou seja, perdeu o contato com Deus. Então ele tem que estar andando para frente, ele tem que estar melhorando. Ele tem que estar todo dia buscando em Deus, lendo palavra, orando, jejuando, cultuando a Deus. E ele vai meditando na palavra e ele vai crescendo nisso. Ele vai ficando justificado. Ele vai se libertando. Conhecendo a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então você vai conhecendo o que é certo e o que é errado. Aquilo que é heresia e o que é verdadeiro. Eu sou a videira verdadeira. Por que Jesus diz isso? Porque tem os falsos. As palavras, os conselhos falsos. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, uma mal conversação ou conversa pode corromper aquilo que já está certo, que você está indo correto. Você pode ir no caminho correto e você pegar um atalho errado. Sair do caminho certo por errado. Por uma mal conversação, por um conselho mal, um conselho errado. E Paulo diz para nós se despir, se despojar da aparência do mal. Então eu preciso sair fora da aparência do mal. Então é necessário isso aí, mas para isso eu tenho que entender o que é mal, né? Porque se eu não entender o que é mal, aí eu posso, né, ficar no mal pensando que estou no bem. Entendeu? Então precisamos de compreender isso aqui. Entender que só vai entender o que é mal se você tiver Jesus na vida. Então eu vou voltar lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, que diz daquilo que Deus tem preparado. Eu, humanamente falando, eu não vi, não ouvi e nem compreendi. Nunca pensei numa coisa que eu nunca vi, eu não posso pensar. Como? Então está lá escrito, versículo 9. Versículo 10, ele nos revela pelo seu Espírito, que ele vai lá em Deus, nas profundezas. O que é isso? Ele revela como ele ensina nós entrar num programa de computador. É isso aí. É isso aí. Ele vai lá no céu e traz os mistérios de Deus para nós compreender o reino sem nunca ter ido lá. No versículo 11, olha o que diz o apóstolo Paulo. Ele diz: quem sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Quem é que vai saber das coisas minhas, o meu segredo, que eu não disse para ninguém, tá? Só comigo, se não for o meu próprio espírito? Assim também, ele prossegue,
dizendo: assim também, como sabemos as coisas de Deus, se não for pelo Espírito de Deus? Então, e para você ter esse Espírito, irmão, você precisa tomar uma decisão. Primeiro você precisa acreditar naquilo que não viu. Acreditar na palavra. Ah, mas é assim, vai para a palavra. Não está, não acredite. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Romanos 10, 8. Versículo 9. Se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, ressuscitou Jesus dos mortos, será salvo. Por quê? Porque você está acreditando já nessa ressurreição que Tomé não acreditou. E ele chamou de incrédulo. Seja crente, rapaz, e não incrédulo. Aí tu tá acreditando porque tu me viu, mas o Ramalho não me viu. Bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Então, como é isso? Você vai questionar isso cientificamente, humanamente, você não vai entender, nem vai crer nunca nessa transformação que você vai ser transformado. Então, voltando lá, vou continuar aqui em Romanos 10, o 9 diz isso: com a tua boca confessar o Senhor Jesus e no teu coração crer de que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Versículo 10: com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então existe aí essa confissão, que você tem que dizer isso, confessar isso aí. Com o coração eu acredito para ser justificado por Deus. O que é justificado? Não, ele está certo, ele me aceitou como Salvador, eu conduzi a vida dele a partir de hoje. Aí você se enche do Espírito de Deus com o teu e tudo, e você solta pela boca isso aí. Não é só daqui para fora, mas vem de dentro, da onde você creu, na tua mente. É isso aí. Então, voltando lá em 1 Coríntios capítulo 2, eu falei do 9, 10, 11. O versículo 14 diz que o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito de Deus porque lhe parece loucura. Porque é outro mundo, irmão, não tem nada a ver com isso aqui. É uma coisa eterna, não é perecível, momentânea, como somos nós aqui. O homem natural, ele não pode compreender as coisas do Espírito de Deus porque ele parece loucura, e nem pode entendê-las, porque elas se descendem espiritualmente. Versículo 15: mas quem é espiritual discerne bem tudo, e de ninguém é discernido. Então, entenda aí que essa posição você tem que tomar. As promessas da Bíblia, você vê que lá quando Deus chamou Abraão, Gênesis capítulo 12 ali, fala das promessas que ele prometeu para Abraão, dizendo que aquele que te abençoar será abençoado. Ali ele diz que ele seria pai das nações e tudo. E ele diz: aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado. Então preciso acreditar como Abraão acreditou. Naquele tempo, imagina, depois do Cristo ter vindo, o Salvador de Abraão e nós também. Já veio como homem, mataram ele como homem. Que Deus ninguém se mata, e nem tem mãe, nem tem pai. Deus é Deus, né? Ele se fez carne e habitou entre nós, né? E aí mataram ele, crucificaram, ele ressuscitou dos mortos, voltou ao céu, veio do céu e voltou para o céu, né? E prometeu de nós ser semelhante a ele, do mesmo jeito.
Aquele que vencer até o fim, eu concederei que se sente no meu trono, como eu venci e me sentei no trono do meu Pai. Então seja a promessa, as promessas para nós nos salvar, só é querer. E isso é verdadeiro, é viva a promessa. A palavra de Deus é viva e é eficaz. Mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração do homem. Então é viva. Quem acredita na palavra de Deus tem vida. Jesus disse isso, não é só uma vez, não. Aquele que crê nas minhas palavras nunca terá sede. E quem permanecer nessas palavras nunca terá fome. Aquele que acreditar em mim nunca verá a morte. Então, as palavras que eu falo é espírito e vida, da vida. Então é viva, no sentido de vida eterna. Mas no sentido de condenação, que você não quer as palavras do Senhor, não acredita, tem vida eterna também, mas condenado. Porque não se acaba. O que Deus te deu, o que está em você, o Espírito teu, é a parte de Deus em você, é eterno. Tem como escapar. Mas você precisa mudar o estágio de criatura para filho de Deus, de condenado para salvo. E é só a palavra de Deus que faz essa transformação. Então vamos orar, agradecendo ao Senhor por estar aqui com mais um programa, né? Graças a Deus por isso, pela oportunidade que Deus tem nos dado, e eu espero que você compreenda isso aí no sentido de acreditar. Não, vou seguir esse negócio. Eu vou querer Jesus, eu vou querer viver o Evangelho. E você vai ver a mudança que vai ter na tua vida, porque teve na minha. Por isso eu estou garantindo. É isso aí, que Deus abençoe. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, por tudo, pela palavra, pela oportunidade que o Senhor nos deu, a mim, as pessoas que estão diante de nós. Deus do céu, abençoa a cada um, dá saúde, dá vigor, muito mais, Senhor, entendimento, sabedoria, inteligência, a revelação dos mistérios de Deus, para que essas pessoas possam acreditar, entender, de tal maneira que venha a obedecer a tuas palavras, e assim conhecer mais e mais a verdade, e a verdade vos libertar. Pai, abençoa cada um que venha se abastecer, se alimentar do Senhor verdadeiramente, e assim terá vida eterna. Abençoa cada um, dando saúde, vigor, prosperidade. É no nome de Jesus, meu Deus, que nós pedimos, e já por fé nós te agradecemos, no teu nome, Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Amém.